Olá meninas, sejam bem-vindas ao Ateliê Sugar Angel. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história no universo das artes manuais. Esses dois primeiros vídeos, esse hoje que eu tô gravando e o próximo que vai contar a história da Sugar Angel, vão fazer parte de uma série de vídeos que eu vou estar postando aqui no canal da Sugar Angel, sempre com temas relacionados às artes manuais, não só a costura, mas outras artes manuais também. E vai ter o quadro Conversando no Sofá da Sugar Angel. Então, depois desses dois primeiros vídeos que eu tô fazendo agora para vocês, para contar um pouquinho da minha história e da história da minha loja, da minha marca, da Sugar Angel, do ateliê, depois vão ter esses vídeos e a gente vai ter muita conversa gostosa aqui no Ateliê Sugar Angel, tá bom? Com convidadas, enfim, vai ser um projeto muito bacana. Então vamos lá, vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Primeiro vocês têm que me conhecer o ateliê, para depois começarem a participar de vários projetos que agora estão começando a serem lançados aqui nos canais digitais da Sugar Angel. Quando eu for falar da Sugar Angel, eu falo um pouquinho de todo esse projeto. Bom, na minha casa, a minha avó materna e a minha mãe sempre costuravam, então a minha lembrança, minhas primeiras lembranças desde pequenininha sempre foram com elas fazendo peças de costura perto de mim. A minha avó fazia muito tricô, então ela fazia meia e fazia muita roupinha para as minhas bonecas há mais de 40 anos atrás. Então quem tem mais de 40 vai saber do que eu tô falando, as mais novinhas não vão saber. A Barbie vocês conhecem, mas e a Suzy? Então ela sempre fazia roupa, eu tenho lembrança, gente. Eu lembro de cada roupinha. Depois vai ter um quadro no Instagram das minhas lembranças. São quadros que eu sempre vou colocar peças das artes manuais, do artesanato e as lembranças da minha vida. Então o artesanato, as artes manuais fazem parte desde pequenininha, como vocês agora estão sabendo aqui da minha história. E daí eu coloco essas roupinhas, porque eu tenho guardado isso. Guardadinho numa caixa, enfim, e depois eu vou pegar e eu vou mostrar para vocês, mas eu tenho a lembrança, eu recordo de várias dessas roupinhas. Então a minha avó, Lola querida, que era maravilhosa, uma avó mega divertida, todo mundo conhecia ela, amava ela. Inclusive na segunda coleção da Sugar Angel tem uma homenagem para ela, já tem duas coleções bem encaminhadas para vocês. Bom, então a minha avó Lola fazia costurava, né? Mas para nós o que ela realmente fazia era mais essas meinhas de tricô e as roupinhas da minha boneca. E minha mãe costurava, então desde pequenininha, que eu me recordo também, minha mãe sempre teve um ateliê de costura. Então ela costurava bastante. Então desde pequenininha eu cresci no ambiente com agulha, com máquina de costura, com tecidos, e a minha mãe nunca fez nenhuma objeção que eu mexesse nesses materiais, não que eu recorde, né? Ela devia ter algum cuidado, mas eu não lembro. O que eu lembro, sim, era de mexer com a agulha, com a linha, com os retalhos de tecido. Eu lembro dos primeiros pedaços de tecido de soft, aquele bem fofinho, eu fazendo saquinhos com fita. Então eu não tinha material nenhum, eram todos os materiais da minha mãe e ela deixava eu pegar e eu ia fazendo, ia criando por si só, enfim. E desde pequenininha fazia até roupinha. Tinha umas roupinhas, gente, que barato lembrar. Tinha umas roupinhas das minhas bonecas que eu fazia também, almofadinha para cachorrinho. Pegava retalho de tricô, eu até comecei quando eu era pequena a fazer. Minha avó me ensinou a fazer um pouco de tricô, mas eu não levei isso à frente pela minha vida. Sempre tive vontade de aprender, sim. É que são tantas artes manuais maravilhosas que nem todas eu tive a oportunidade de estar me aperfeiçoando, de estar fazendo aulas e de estar aprendendo mais. Enfim, então desde pequenininha eu mexia com esses materiais e fazia coisas para brincar. Até recentemente, vai estar lá no quadro Minhas Lembranças, eu encontrei umas caixas que eu tenho desde quando eu fiquei fazendo os cálculos, quantos anos eu tinha. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu não sei ao certo, 9 anos, 11 anos,
mas pelos meus cálculos eu tinha entre 9 e 10 anos. A minha mãe nunca fez forração de caixa na minha casa, com papel ou com tecido. Inclusive, ela foi fazer recentemente, nos últimos anos, depois que eu abri a Sugar Angel, eu dava aula de forração em tecido lá e cartonagem, e minha mãe começou a fazer muitas caixas, enfim, ela me ajudou muito na Sugar Angel e ela começou a fazer. Mas enfim, quando eu era criança, eu nunca vi ninguém fazendo. Naquela época não tinha livro. O que tinha na minha casa eram como que fala? As revistas de molde de roupa de criança. Depois eu vou mostrar também. Mas não tinha cartonagem, não tinha material para isso, nenhum material específico. Eu não vi em nenhum lugar aula, enfim. É muito interessante, porque desde pequena eu já tinha essa vontade de estar fazendo esse tipo de produção artística. Eu peguei umas caixas, não recordo da onde, se eram caixas de flor, enfim, de papelão, caixas cartonadas. Depois eu mostro para vocês. As caixas eu forrei, eu encapei com papel de presente. Então minha mãe tinha os papéis de presente, que ela embalava presentes, tudo no ateliê. E eu fui, peguei, e pegando a caixa, é muito bem feitinho, sabe? Então, desde criança, eu gostava de fazer e sozinha eu dei conta de aplicar a técnica de forração naquelas caixas. Eu não recordo no momento que eu fiz, só que eu tenho essas caixas e eu recordo mais ou menos a idade que eu tinha. Então, essa minha vontade, que seja um dom, que realmente é uma paixão que eu tenho, né, desde pequena e que foi aflorando e está presente em toda a minha vida, em todas as fases da minha vida, em todos os momentos da minha vida. Desde aquele momento eu já fazia as coisas sozinha. Quando eu tinha... Depois com a minha mãe eu nunca sentei para aprender a costurar com ela. Eu mexia na máquina de costura... sozinha, sabe? De ver ela mexendo, eu mexia também, ia lá, pegava os paninhos e passava costura de qualquer jeito, enfim. Quando eu tinha 15 anos de idade, aí sim, aí eu fui fazer um curso de corte e costura. Não fiz com a minha mãe, fui fazer com outra pessoa, uma pessoa que trabalhava profissionalmente aqui em Campinas com isso. Eu não recordo o nome, eu só sei o bairro que ela trabalhava, era próximo ao Guarani, ao estádio do Guarani. Se alguém depois souber quem era, tiver o telefone para eu entrar em contato até. E eu fiz um corte de costura lá com réguas. Então, meninas, provavelmente, sim, eu aprendi, eu fiz várias roupas. Então, eu fiz casaco, fiz saia, fiz camisa. Mas depois do curso, eu nunca mais fiz nenhuma roupa. Não era algo que me encantava. E eu nem sei... mexer com as réguas há muito tempo, desde aquela época. Então, assim, foram técnicas que naquele momento eu aprendi, mas não desenvolvi, não levei para o meu dia a dia, enfim, e ficou um aprendizado no sentido de mexer com aquelas réguas e modelar a roupa esquecido. Depois disso, quando eu tinha entre 21 anos, mais ou menos, eu tinha mais ou menos, aproximadamente uns 21 anos. Uma pessoa muito querida, a Anne, que fazia cursos no Clube da Agulha, da minha querida amiga Adriana, que dava aula de pintura country. A Anne me apresentou ao mundo novamente do artesanato, da pintura country, que eu não conhecia, nunca tinha tido acesso, e ela fazia algumas costuras, ela fazia patchwork com outra professora no Clube da Agulha, e a Adriana dava pintura country no Clube da Agulha aqui em Campinas. Vendo a Anne fazer esses objetos, e daí depois lá nas lembranças, Anne, eu vou mostrar para você, eu tenho até hoje. Ela me deu 2 peças, uma que vai estar até presente no curso para iniciantes da Sugar Angel, e uma outra peça também, que ela fez com todo carinho, e eu guardo com todo carinho até hoje. E aquilo me despertou novamente, num novo momento. Eu já tinha feito faculdade, então
Eu sou professora de educação infantil, depois eu fiz faculdade de fonoaudiologia, fiz psicopedagogia e comecei a atuar profissionalmente, tanto na área como professora, como fonoaudióloga. Então, durante esse espaço de tempo que eu fui professora e me dediquei à minha formação acadêmica, eu não fazia artesanato, mas não fazia aulas, mas eu fazia aplicação de papel de parede no meu quarto, eu fazia outras coisas que eu gostava para mim. Quando a Anne novamente me trouxe próxima desse universo das artes manuais, eu fui até ao ateliê Clube da Agulha, conheci as professoras, conheci a Adriana e comecei a fazer por conta as minhas primeiras peças de patchwork. A minha mãe não fazia patchwork, minha mãe costurava roupas, então ela fazia pijama, fazia fantasia, fez muita fantasia para mim, enfim, e fazia coisas para casa, para ela. Então, eu tive contato naquele momento a uma outra arte manual, que era o patchwork. É diferente, não é como hoje em dia, meninas, que tem tanta tecnologia, a gente tem acesso facilmente às coisas. Naquela época, as professoras tinham os livros, algumas professoras tinham livros importados. Então, por exemplo, a pintura country e o patchwork era algo muito específico da cultura americana ainda, não tinha, tanto que até hoje, né, o patchwork lá nos Estados Unidos é muito difundido, é muito comum as mulheres e as pessoas fazerem patchwork, a pintura country, e mais recentemente, nos últimos anos, na última década, que foi logo depois, quando eu abri a Sugar Angel, que as coisas começaram a chegar aqui. Então, naquela época não tinha material, a gente aprendia muita coisa realmente em aula, né? Não tinha onde pesquisar mais. Então, eu comecei a fazer as minhas primeiras peças de patchwork por conta própria, não fiz aula de patchwork. Eu via as coisas que a Anne fazia, então eu pegava e fazia também, e comecei a fazer o curso de pintura country. Então, eu sempre falo, todas as técnicas de artes manuais, a gente sempre agrega, a gente sempre traz algo novo que a gente pode estar usando em outras artes manuais. Então, por exemplo, eu tinha as noções básicas de costura, aí com as noções básicas de costura eu comecei a fazer o patchwork. A pintura country me trouxe também muito conhecimento de desenho, muito conhecimento de pintura e até por falar em desenho, eu pulei uma fase das artes na minha vida. Quando eu estava fazendo magistério, que eu tenho amigas muito queridas do coração daquela época, que são minhas amigas, grandes amigas até hoje. Vocês lembram, meninas, que a gente fazia muito cartão, e a gente dava cartão uma para outra, a gente fazia os cartões. Então, eu fazia o desenho, e daí a gente pintava e desenhava, e eu, sim, sempre muito detalhista. Isso é uma característica minha. Eu sou muito perfeccionista e muito detalhista. Os detalhes são extremamente importantes nas artes manuais. Então, naquela época, eu já desenhava muito. Eu tenho até um livro que eu fiz para um projeto da escola, mas eu fiz um projeto todo desenhado, detalhado, com pecinhas de encaixe. Então, assim, já era uma paixão também o desenho na minha vida. Mais pra frente, um dia eu conto a história para vocês, daqui um tempo, depois que eu lançar as primeiras coleções e vocês conhecerem um pouquinho dessa minha do meu desenho, né, dessa minha habilidade em estar criando, desenhando e projetando as coisas. Aí eu vou contar para vocês um episódio muito interessante que aconteceu na minha vida em relação a isso. Mais para frente vocês me cobrem em relação a um dia que eu estava assistindo um filme, tá? Então, depois que eu fiz o magistério, e eu desenhei muito nessa época, nunca deixei, gostava, amava de paixão fazer com todo cuidado cada um desses cartões. Claro que como professora eu desenhei muito para preparar o material para as crianças, então quando eu fazia as atividades não tinha hoje toda a tecnologia que a gente tem de computador, então era tudo manual, era tudo
com aqueles aparelhos de mimeógrafo. Nem sei se todo mundo, as meninas mais novinhas não vão saber o que é isso. Depois vocês procuram no Google aí o que é aparelho de mimeógrafo. Então eu desenhava tudo, desenhava, amava desenhar. Então o desenho sempre foi muito presente na minha vida, é uma paixão minha sim desenhar. E voltando então, depois desse período meu de vida de produção acadêmica, encontrei o Clube da Agulha, fiz o curso de pintura country, me aventurei as primeiras peças de patchwork e aí eu fiz a minha primeira boneca de tecido, que foi com uma querida professora lá do Clube da Agulha que faleceu há uns anos atrás. E enfim, eu fiz essa minha primeira boneca. E depois daí foi um tempo fazendo peças e, enfim, pegando os livros e tendo ideias e fazendo muita coisa por conta. Quando eu tinha 25 anos, eu encontrei o meu príncipe encantado. Vou chorar, olha lá, só choro. Meu marido querido, nossa, como ele participou dessa época que eu ia até o ateliê. A Ju, deixa eu falar de você, Ju. A Júlia Santiago, gente, quem conhece a Ju? Ju, querida, chegou na nossa época. Quanta coisa boa a gente viveu, né? Juntas, você e a Adri acompanharam essa história minha com o meu marido amado, meu príncipe. Ele ia tanto lá na Sugar Angel, né, no Clube da Agulha fazer surpresas, enfim. E a Júlia hoje é uma artista primorosa no mercado da pintura country. Muitas de vocês devem conhecer ela. Depois vocês procurem aí a Júlia Santiago. Enfim, e nós aprendemos muitas coisas com a Dri, né, Dri? Você ensinou muita coisa linda pra gente, trouxe essa arte pra nossa vida. Então a Ju continuou no universo da pintura country. Um beijo super carinhoso pra você, Ju. Espero que a gente se encontre muitas vezes agora novamente nas feiras e nesse projeto novo da Sugar Angel. Enfim. E daí, quando eu conheci o meu marido, nós nos casamos e a gente, durante 7 anos, viajou muito. Então, a gente demorou, né? Eu demorei para engravidar, nós aproveitávamos muito. Ele é muito companheiro, uma companhia maravilhosa, a melhor companhia que eu poderia ter na minha vida. E nós viajamos muito, e em todas essas viagens eu fui comprando muito material, então, de diversas áreas de artes manuais. Então, muitos livros, eu fui me aperfeiçoando, fui aprendendo muito, fui fazendo muita coisa. E as artes manuais aí, a costura, as bonecas, o patchwork e a pintura country ficaram presentes durante os primeiros anos do meu casamento, no dia a dia, no meu cotidiano, como um hobby. Então, eu sempre fiz com muito carinho, com muito amor, aquilo que me fazia bem. Depois, quando eu estava com 2 anos, mais ou menos, de casada, eu era professora, eu dava aula e eu fiquei doente. E eu parei temporariamente de dar aula e comecei a fazer umas peças, uns coelhinhos com pintura country. Então era de tecido e pintura country. E a Dri, lembra, Dri? Até tinha sugerido na época se eu não queria fazer esses coelhinhos que a gente fazia em aula para ela levar na feira. Não lembro se era mega artesanal, mas era alguma dessas patchwork, a fair ou a mega artesanal, enfim. E aí foi questão de uns meses. Eu fiquei fazendo essas pecinhas para minha família, para presentear para Páscoa. Continuei fazendo outras peças na minha casa. Eu e meu marido, de uma hora para outra, encontrou uma outra casa, nós nos mudamos. Então, enquanto eu não estava bem de saúde,
eu fiz essa mudança de residência e chegando lá tinha uma varanda muito grande, era a fachada inteira da casa, de fora a fora, mas era uma varanda fechada, então tinha a porta do ateliê e ela era toda com vidros, toda para a fachada que dava para fora da casa e para a parte interna da casa. E aquele virou meu projeto. Então, em questão de um mês, eu estava com o meu ateliê pronto. Eu montei o meu ateliê, não tinha nome ainda, e comecei a planejar e organizar e projetei as primeiras peças do meu ateliê. Comecei a fazer, foi questão de um mês, gente, comecei a fazer umas peças para vender, não teve divulgação, não coloquei em nenhum canal digital, não tinha contado para quase ninguém, mas nós temos até hoje um grupo grande de amigas e amigos, e entre nós amigas eu contei que eu estava fazendo, então as minhas primeiras clientes foram as minhas amigas. Então para elas eu fiz peças com appliqué, patchwork, desenho, bonecas. Então eu fiz para minha amiga Milena, para a cozinha dela, algumas peças. Eu fiz para minha querida amiga Alejandra as peças para Duda, a primeira filhinha dela. Lembra? Eu lembro até hoje eu lá bordando o panozinho dela de ursinho. Enfim, fiz várias peças para o quarto da bebê. Fiz caixas forradas. E aí eu projetei e organizei o primeiro workshop que eu ia dar, workshop presencial, de uma ursa e um urso, um casal, dos ursos. A minha primeira aluna foi minha querida amiga Mariana Tilinha, né, minha querida, você foi minha primeira aluna, nunca mais vou esquecer. E olha só, nesse mês, enquanto eu programei e planejei tudo isso, um dia, estava lá com a minha máquina de costura fazendo alguma peça, me veio um insight. Por isso, assim, eu acho que a gente tem que ter a questão de ficar atento à nossa... não é uma premonição, como que eu vou explicar para vocês? Às vezes algo vem e a gente tem que dar atenção àquilo, né? Aquele sentimento ou aquele pensamento. E me veio... Eu estava sentada, eu lembro até hoje, na frente da minha máquina, que está aqui até hoje, que eu amo ela de paixão. Tava lá costurando na minha máquina e veio assim, passou na minha cabeça. Eu vou abrir uma loja de tecidos. Então, até então, eu não estava bem de saúde, mas aquela organização do ateliê e me envolvendo com aqueles projetos iniciais para as minhas amigas, me despertou alguma coisa. Eu peguei o telefone na hora e liguei pro meu marido. Gil, meu marido Gil, eu vou abrir uma loja de tecidos. E aí, eu vou contar depois para vocês a história da Sugar Angel, como é que surgiu a história da Sugar Angel. Mas a minha trajetória dentro do universo das artes manuais foi essa. Desde pequenininha, sempre amando, sempre gostando, sempre envolvida com alguma arte manual. E agora, hoje novamente, aqui na Sugar Angel, no ateliê, eu vou compartilhar tudo que eu aprendi até hoje, durante a minha vida, todas as minhas experiências nas diferentes artes manuais, vou compartilhar com vocês nas coleções da Sugar Angel. Então, as coleções vão ter peças de costura, as coleções vão ter peças de cartonagem, vão ter peças de scrap, vão ter várias bonecas, vão ter peças de utilitários para casa, para criança, para vocês presentearem, enfim, as coleções vão vir recheadas de várias técnicas, de vários detalhes, de várias ideias de diferentes artes manuais. Então, sejam bem-vindos novamente ao meu ateliê e espero que seja aí uma trajetória de troca muito enriquecedora entre nós, porque não só eu vou estar compartilhando meu conhecimento com vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão compartilhar muita coisa boa comigo. Então, um beijo e até os próximos vídeos.